Falamos no primeiro domingo somente a palavra de Deus, sola escritura. Segundo domingo anterior, sola Cristo, somente Cristo. Não tem outra maneira de nos achegarmos a Deus ou de nos achegarmos à salvação, que ela é só em Cristo Jesus. Amém? E para a gente chegar a Cristo, a gente chega pela palavra. Muitos chegaram a Cristo lá, vendo Ele. Mas você está lá? Você esteve lá? Você está desde lá até hoje? Não. Nós chegamos a Cristo através de duas maneiras: pela palavra e pela fé. Não é? Pela palavra e pela fé que a gente conhece a Cristo. Então, pela fé a gente estuda semana que vem, sola fide, latim F-I-D-E, fide, solamente a fé, ok? E o último domingo, o quinto tema, é soli Deo glory, ou somente a Deus toda a glória. Dai a Deus, o nosso Senhor, toda a glória. Toda a glória devida somente o Senhor. Sola Escritura, sola graça, sola fide, sola Cristo e soli Deo glória. Então, tem um sexto tema que também é acrescido nisso. Solas ficou nesses 5, mas tem um que vem paralelo, que é o sexto, que é o tema do sacerdócio universal de todos os crentes, que falamos dele um pouco também semana passada. Amém? Hoje nosso tema é sola gratia. Lemos na abertura do culto, cantamos 2 canções falando deste tema. O texto de 2 Coríntios 12, 9, que eu quero ler novamente, e depois eu vou entrar no texto do Evangelho de João. Vamos reler o texto da liturgia, 2 Coríntios 12, neste momento apenas o verso de número 9. Muito bem. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O texto também que queremos ler nessa noite, leremos Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso número 18 a 20. Ok? Evangelho de João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim, diz o Senhor. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Senhor, diante destes 2 textos da Tua Santa Escritura para nós, que o Senhor abençoe nossa mente e o coração para entender, absorver, crer e assim praticarmos, pregando, falando, e encorajando muitas vezes este coração medroso, omisso, diante das dificuldades da vida. Seja com nós, seja com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém
e amém. Junto com os temas da reforma, os 5 solas, nós estamos falando um pouco dos personagens que estiveram envolvidos: Calvino, Lutério, Zwinglio, John Hus e John Knox. Falamos desses 5 nos 2 últimos cultos. E não por economia, mas hoje nós temos um único personagem, o John Hus e John Wycliffe. Hoje nós vamos falar o John Knox. Semana passada, pegou aí a imagem, Gui? Tiagão deixou por aí? John Knox. Quem foi esse e onde esse homem trabalhou? Escócia, Edimburgo, 1514. Professou a sua fé em 1545, como protestante, tendo 31 anos. Morreu em 572 com 58. O povinho durava pouco naquela época, hein? 58. Precursor do movimento espiritual denominado de puritanismo. Os puritanos não estão dentro da reforma, mas é uma parte da história que está envolta da reforma protestante. A reforma protestante como um marco na história da igreja, e o puritanismo foi um movimento que veio junto, e um movimento que restaurava ou pregava à igreja uma vida mais moral, de santidade, assim como a reforma que volta para a palavra de Deus, uma igreja que persevera em oração. E John Knox trabalhou nesses temas. E esses temas do puritanismo, que para nós hoje, muitas vezes, chamar alguém de puritano na verdade, chamar, e sim xingar. Você é puritano. Ou seja, você é careta, você é ultrapassado, às vezes um crente chato, você é muito exigente. O puritanismo não era essa característica negativa, isso veio com os distúrbios no decorrer da história, mas o puritanismo ele tinha a mesma idoneidade e a mesma volta à palavra, e uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não se vende, não vende a sua fé, uma igreja que não vende os seus valores, uma igreja que não vende a sua moral. Esses eram os puritanos, gente firme na palavra, gente que queria a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Porque os teólogos da reforma tinham mais essa conotação teológica, universitária. Os puritanos era mais a prática, o dia a dia, a vida. Pegar tudo isso que a reforma pregou e vamos para a prática? Vamos viver esse evangelho? Entende? E ser puritano é viver o evangelho. Infelizmente, viver o evangelho para o nosso mundo de hoje, se for para ser chamado de puritano, assim como os puritanos de origem, é um orgulho. E ser chamado de puritano hoje, eu acho que está voltando a dar um certo orgulho e alegria no coração. Porque é melhor ser puritano do que ser promíscuo ou vender a fé, como muitos têm feito. Ou por uma teologia distorcida, ou por uma corrupção do dinheiro na vida da igreja, ou por uma corrupção moral mesmo, por pecado e promiscuidade, o que a gente tem falado nos cultos anteriores ao período da reforma. Que nós temos vivido aí. No WhatsApp você recebe vídeos de coisas horríveis quase todos os dias. Disso que eu estou falando. Ser puritano é fugir disso? Então eu sou. Amém? Se ser puritano é fugir do pecado,
assina embaixo, põe meu nome na lista. Posso até pecar, e peco, porque sou pecador, mas a minha luta é por não pecar, a minha fé é no Senhor Jesus, eu prego a palavra de Deus e faço o maior esforço para preservar a palavra de Deus, e se pecar, tenho meu coração e meus joelhos prontos a se dobrar e se arrepender. Assim devemos ser. Se isso é ser puritano, põe meu nome na lista. John Knox se refugiou uma época porque a sua pregação era fervorosa, homem corajoso, pastor de pregar a palavra com ímpeto, profeta de sua época. Foi ordenado aos 22 anos. E de tanto pregar, enfatizando a não corrupção, corrupção moral, corrupção financeira, a não ser levado por vãs doutrinas, a não ser levado pelos poderes políticos, precisou ser refugiado e foi buscar proteção no berço do Calvino. Que coisa boa! Foi pedir ajuda por João Calvino. Diz os livros que um dia John Knox disse a seguinte frase sobre este período dele que foi com Calvino: é a escola mais perfeita de Cristo sobre a face da terra, desde os dias dos apóstolos. Tirando os dias dos apóstolos, aqueles que viveram com Cristo, estar ouvindo os ensinamentos de Calvino é a maior escola de todos os tempos. Hoje veremos marcas deste puritanismo, deste protestantismo que até hoje nos influenciam. Marcas de uma igreja que quer viver o evangelho não se corrompendo, não se vendendo, não se misturando com as coisas do mundo. E como a igreja pode fazer isso? John Knox nos ensina que é uma igreja em submissão diante de Deus. Submissão diante de Deus. Se submeter à autoridade de Cristo. Um escritor Monroy, meu inglês não serve para nada, que disse o seguinte sobre John Knox. John Knox, como testemunha, usou cada nervo de sua existência para que Cristo reinasse. Viver o evangelho, dar a vida por Cristo, amar a palavra de Deus, de pregar o evangelho com todo entendimento, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, sua força, com toda a sua alma. Se você tirar o entendimento, tirar o cérebro, se tirar o Espírito de Deus, tirar as suas forças, seus músculos, você se finda. Então, meus irmãos, nós temos que buscar servir e adorar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, nosso espírito. E John Knox, como testemunha, usou cada nervo de sua existência para que Cristo reinasse. Senhor, reina em mim, reina na minha cidade, reina no meu país, reina sobre a terra, e eu vou lutar para isso. Lutar para ser submisso a Deus. A quem você é submisso? Algumas mulheres podem falar, nem para o meu marido eu sou. Aí o marido falou, eu já não sou a ninguém. Qual é o seu conceito de submissão? Não estamos falando de casamento hoje aqui, mas ser submisso é estar sobre a vontade, sobre o desejo de quem ordena. E neste caso, quem ordena sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus. Amém? Quem dá as ordens, quem dá as regras, quem dá a direção, é a sua palavra, é o Senhor Jesus que nos dá a missão, e nós vamos estar juntos com Ele nessa missão. Ele nos convidou para fazermos parte da Missio Dei, da missão de Deus, e eu quero fazer parte da sua missão. A missão não é minha, não é o meu querer.
Chega o rei e me dá uma ordem. Vem o capitão me dá uma ordem para o soldado. Aí o soldado fala, não, capitão, não vou não, eu quero fazer do meu jeito. Rapaz, imagina o soldado raso falar para o capitão, para o coronel, não vou com o senhor não, vou fazer do meu jeito. Como? No sistema militar existe isso. E no sistema monárquico, o rei, um súdito do rei, pode falar assim com o seu rei? Maneira nenhuma. Como você está diante da submissão de Deus para a sua vida? Como você se coloca diante da submissão de Deus? Você amanhece, começa o seu dia, toma o seu café correndo para ir trabalhar, ou aqueles que já não estão mais no trabalho secular, não estão mais na vida ativa, aposentado, de alguma maneira parado, já quer dormir um pouco mais tarde porque quer aproveitar. Então também não fala com Deus porque está dormindo, está de preguiça ainda. As irmãs às vezes já acordam pensando na vassoura para varrer a calçada. Primeira coisa do dia, varrer calçada. Perguntando, e o vento? Vai chover? Ai, vai já soprar as folhas tudo. Preocupada e já vai correndo para a rua. A gente inventa preocupação. E a gente vai se esquecendo de Deus no dia a dia. Conta a história antiga, as ilustrações, de que durante o dia a pessoa vai fazendo, acorda correndo, vai para o trabalho, volta para o almoço, volta correndo, pega a filha na escola, pega isso, pega a esposa também no trabalho, já chega correndo, come alguma coisa, daqui meia hora, 40 minutos, já está na rua de novo, para pegar um ônibus, para pegar no circular, para ir para o carro. Agora que Tupi Paulista tem sinaleiro, a vida fica travada, não anda, né? A gente fica perdendo tempo de sinaleiro. Então, irmãos, e aí volta às 6 horas. Aí volta às 6 horas, volta a corrida, tem que fazer janta, porque eu tenho um compromisso ali, que tem uma festa aqui, tem aniversário ali, tem outra coisa cá, ou já está na hora de eu tomar banho para assistir a novela, e depois da novela eu vou dormir. O que você inventa na sua programação diária que não tem tempo para falar com Deus e ouvir a vontade de Deus? E Deus fica assim, esperando você o dia inteiro. E agora? Já fez tudo que você queria fazer. E que hora que você vai me ouvir? Que hora que você vai conversar comigo? Conversa com todo mundo no WhatsApp. Se você tem um jornal guardado lá, lembra de um artigo que o pastor escreveu no nosso jornal aqui da cidade, o semanário, um zap com Deus. O zap de Deus, coisa assim. Gente, como nos nossos dias a gente está preocupada. Será que tem alguém mandando uma mensagem para mim? Tem alguém mandando um recado para mim? Pega e vamos lá. E vou recontar essa história, que fica gravado também no vídeo para quem nos ouve. De que um dia, na madrugada, para quem tem costume de ir no banheiro, esvaziar a bexiga, eu tomo muita água à noite, então é indiscutível, eu vou no banheiro à noite. E aí, uma dessas idas, às vezes mais de uma, eu peguei o celular e fui no banheiro com o celular de madrugada, para saber se tinha alguma mensagem para mim. Gente, o que uma mensagem, para mim, vai mudar eu saber ou não saber de madrugada, 3, 4 horas da manhã? Se eu acordar às 6, 7 horas e olhar a mensagem, não ia dar na mesma? O que eu vou fazer? Se alguém manda uma mensagem 3, 4 horas da manhã, ou esse infeliz está com insônia, ou é urgente. Ou está com insônia, ou é muito urgente. Então, com urgência a gente fica preocupado, mas com insônia a gente fica bravo. Porque o outro está com insônia, quer que eu fique também. Quer que eu fique com insônia também. Quer mandar que lá toca. Bem, irmãos, e quando eu estava literalmente no trono, pensando com o celular, falei, rapaz, eu de madrugada preocupado com alguém que mandou mensagem para mim, e eu fiquei com esse incômodo no coração, coisa ridícula isso. Não tenho mais atendido o celular na madrugada,
E aí ficou a mensagem no meu coração. Será que eu estou preocupado tanto com Deus falar comigo, quanto eu estou preocupado com as mensagens que eu recebo no celular? Ai, tem alguém querendo mandar uma mensagem para mim? Deus tem uma mensagem para você. Você já viu qual foi a mensagem de hoje? Deus tem uma mensagem de zap assim, ou você é daqueles como eu, que detesta a mensagem cumprida? Eu detesto, irmãos do grupo do zap da igreja. Fique sabendo que o pastor não lê. O pastor não gosta de mensagem de zap cumprida. Cada um tem gosto, né, irmão? Tem santista e corintiano, tem gosto para tudo. Eu não gosto do texto do zap cumprido. Talvez você não goste de texto cumprido do zap que nem eu, e talvez você esteja esquecendo das escrituras. Talvez nesse mundo moderno, conversando com o nosso querido João Rubens, filho do nosso casal querido, pastor, o povo está lendo menos e está assistindo mais. Por que o pastor está investindo tempo, dinheiro, da tesouraria da igreja nos vídeos? Porque a nossa geração tem assistido filmes e lido pouco. Talvez esse fato de eu não querer ler o texto do zap já é um sinal da modernidade. Eu não estou lendo muito texto assim não, mas leio algo como jornal e livros ainda, que eu não quero deixar de fazê-lo. Irmãos, talvez o modelo de texto bíblico, texto de livro escrito, está caindo de moda nas nossas gerações, só que o que não pode se esquecer é da palavra de Deus. Prioridade para ouvir a Deus. Se eu não sei o que Deus quer, eu não sou submisso à vontade dEle. Talvez você está passando por dificuldade, não porque Deus não te quer, Deus não te ouviu, Deus não te falou, mas é porque você não ouviu a Deus. Deus quer falar, Deus quer te instruir, mas você não está dando tempo para Deus. Ser puritano é dar tempo para Deus. E quem dá tempo para Deus, sabe a vontade de Deus. É o filho que conversa com o pai. E o filho que conversa com o pai dá as orientações, ele obedece. O filho que não obedece o pai, faz de qualquer jeito, faz errado, depois ele toma bronca. Puxão de orelha, varinha nas partes mais carnudas. Mas por quê? Porque Deus é ruim que bateu? Não, é o filho que não ouviu a orientação, fez errado. Submissão diante de Deus, submissão a Deus. Tem uma outra pessoa que escreveu sobre a vida de John Knox e disse assim: afinal de contas, ele empunhou uma espada de 2 gumes de verdade, a palavra de Deus, aturou o cerco do castelo onde morava, sobreviveu após ter sido escravizado em uma galé francesa, teve audiências com uma rainha e pregou diante de um rei, contendeu com os mais poderosos e influentes do reino, escapou de balas de assassinos e dirigiu o rumo da reforma de toda uma nação. E acrescenta: E nós estamos apenas tentando equilibrar os débitos em nossa conta e alimentar as nossas famílias. Este homem fez tudo isso. Fugiu de bala, pregou para reis, ficou preso, lutou. E lendo esse texto, me parece olhar para a vida do apóstolo Paulo. E ainda no final, Paulo fala: servo inútil, fiz o que devia ter feito, minha obrigação, fiz nada demais, fiz o básico. Eu olho para a vida agora de John Knox, eu falo, esse homem fez tudo isso, e talvez ele tenha aprendido com o apóstolo Paulo. E minha reflexão é: que vida medíocre, vergonhosa, egoísta nós temos vivido muitas vezes, pensando apenas em pagar nossas contas e alimentar nossos filhos. A gente se resume nisso: pagar conta
Você trabalha para quê? Para pagar a conta e sustentar os filhos, né? Eu vivo para trabalhar. Não, você muitas vezes trabalha porque quer não. Trabalha para sustentar. E a gente se resume nisso. A nossa vida tem que ter um pouco mais. Nossa vida tem que ter o motivo de viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. Segundo momento da vida de John Knox que podemos tirar de exemplo, junto com essa submissão vem a oração, porque ele fala com Deus nesse momento íntimo. Ele ouve a voz de Deus pela palavra, ele fala e se derrama de coração diante de Deus. John Knox era corajoso, mas nunca arrogante e nem presunçoso. Vivia na dependência de Deus em oração. Como você ouve a voz de Deus? De duas maneiras, basicamente. A primeira está aqui. Fiel e poderosa. Ouça a palavra de Deus nas tuas mãos. E tem muito crente que já ouvi falar, pastor, eu nunca ouvi a Deus. Talvez você não ouviu daquela maneira que você assiste os filmes. Samuel, Samuel. Você vai querer ouvir Deus assim? Já sei. Vai para a direita, não vai para a esquerda. Já pensou, gente? Se a gente ouvir Deus assim, acho que a gente infarta. Acho que Deus nos poupa disso. A gente sai correndo de medo, não sei lá. Se você diz, talvez por falta de informação, eu nunca ouvi a voz de Deus. Teve uma vez uma pessoa ignorante das coisas de Deus, que saiu da nossa igreja presbiteriana independente alegando o seguinte, com a seguinte argumentação: pastor, eu estou indo para outra igreja, porque aqui nessa igreja Deus não fala comigo, eu não ouço o Espírito Santo de Deus, aqui nesta igreja não tem o Espírito Santo de Deus. Falei, irmã, você tem certeza disso? Nossa, tchau, irmão. Vai, irmã. Se toda essa vez que você estava aqui, nunca ouviu a voz de Deus, talvez em outro lugar Deus ajude a destampar seus ouvidos. Se eu, como servo de Deus, não consegui fazer isso, e Deus não me usou para essa obra, talvez eu lhe use cotonete em outro canto, em outro lugar. Porque aqui nós sempre pregamos a palavra de Deus. Se você não ouviu, paciência. Nós pregamos, o texto está aqui. Foi lido. A palavra de Deus está na tua mão. Leia. E a segunda maneira que Deus fala, ela é diversificada. Ela é diversificada. Pode falar através de um hino cantado. Pode falar através da boca dos pequeninos. Pode falar através da boca de um burro, como foi Balaão. Talvez desse burro aqui, certo? Talvez através da minha vida Deus fale com você, e eu quero crer nisso em nome de Jesus. Deus fala através de uma oração de um irmão orando pelo outro lá no grupo pequeno, no GE, no grupo de encontro. Deus fala através da escola dominical com o professor. Deus fala através do louvor, e Deus fala aqui no coração, no sentimento, no entendimento. Deus está falando na nossa cabecinha aqui, aquela vontade boa de orar, aquela vontade boa de buscar a leitura da palavra de Deus, aquela vontade boa de orar com alguém, aquela vontade boa de pregar o evangelho, aquela vontade boa de louvar e erguer a voz ao Senhor. E você, mas será que isso é de Deus? Se não for de Deus louvá-lo, o que será? Se não for de Deus orar, o que será? O diabo nunca vai mandar você ler a Bíblia, o diabo não vai mandar você pregar o Evangelho, o diabo não vai mandar você prostrar de joelho e pedir perdão dos seus pecados. Se Deus está mandando você pedir perdão para alguém, vá, porque isso é palavra de Deus. O diabo não vai mandar você se arrepender dos seus pecados. Tem coisa, irmão, que não é, precisa de revelação do céu. Irmão,
se arrependa dos seus pecados. Ou você já não sabe que tem que se arrepender. Quando Deus, o Espírito Santo, toca no teu coração, né? Se isso não é Deus falando ao teu coração, me ensina, porque eu então não sei. Irmãos, Deus está falando pela tua maravilhosa graça. Pela graça de Deus, nós estamos diante dele, o véu se rasgou, e agora nós podemos estar diante de Deus em oração, leitura, devoção. Precisamos prostrar ao Senhor com mais oração. John Knox orou muito pelo seu país. Tem uma frase muito famosa, disse: dá-me a Escócia ou morrerei. Dá-me o Brasil, dá-me o estado de São Paulo, dá-me Tupi Paulista. Ele tinha um amor pela tua pátria e ao mesmo tempo a disposição de ser instrumento para a pregação do Evangelho no teu país. Disse Spurgeon: quando John Knox subiu as escadas para interceder a Deus pela Escócia, foi o maior evento da história daquele país. Gente, quando John Knox subiu as escadas para interceder a Deus pela Escócia, foi o maior evento da história daquele país. Quando o homem se ajoelhou e clamou a Deus por sua nação. Nós estamos em tempo de muitos protestos, muitos vídeos esparramados pela internet, inclusive este já fez um, de protestar e dizer o que tem acontecido na nossa nação de errado, contra a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. Mas, irmãos, além de protestar, que está certo, não é à toa que o nosso nome é protestante, porque nós, na nossa história, não nos calamos, e quando a igreja se cala, ela peca por omissão. Mas também John Knox nos ensina que, além de falar, pregar e protestar, nós temos que nos prostrar de joelhos e orar. Se a igreja não ora pelo país, pela cidade, pela política, sim, tem muito cristão que não se envolve com política, não é obrigado a se envolver. Mas como servo de Deus, você tem a obrigação e o dever de orar. Eu não gosto daquele... esse que é o motivo. Porque você não gosta dele, porque ele está fazendo coisa errada. Então é ele que é alvo da nossa oração, para que ele se converta, para que ele faça o certo. Porque se tiver tudo bonitinho, amém. Carece das nossas orações, sim. Mas se estiver fazendo errado, muito mais. Talvez as nossas igrejas tem feito muito barulho, tem orado muito, mas intercedido pouco. Talvez as nossas igrejas estão louvando muito a Deus, está certo? Está orando muito pelas enfermidades, pedindo muita bênção de Deus, mas estendendo pouco a mão para a nossa nação. Estendendo pouco a mão pelas nossas famílias, nos rebelamos quando as coisas acontecem de errado, ficamos bravos, mas não pode, estão querendo destruir a família, partido tal, deputado tal, está querendo criar lei contra a família, e a gente se rebela, e a gente se revolta, e a gente protesta, beleza, mas a gente tem que orar, esse é o papel da igreja. O ímpio vai orar? Talvez até o ímpio proteste, assim tanto quanto o cristão. Quem chama o povo para a rua, não tenho visto movimentos protestantes chamando ninguém para a rua. Sim, movimentos comuns, sociais e políticos. Podemos até nos envolver com eles, mas a diferença nossa e deles é que nós intercedemos. Nós somos o povo de Deus, e nós devemos interceder, porque nós conhecemos a Deus. E eu sei que muito mais do que um partido novo, muito mais do que uma medida provisória nova, muito mais do que uma política nova, muito mais do que um presidente novo, esse país precisa de Deus. Amém? Muito mais do que um novo canonizado. Mais um novo santo canonizado. A igreja não precisa disso, a igreja precisa de voltar-se para Deus. E nós precisamos orar.
Precisamos falar com... Semana passada falamos, de resistência e posicionamento. Mas nós precisamos, talvez, mudar a nossa posição de pé, para que fiquemos de joelhos. Precisamos orar mais. E para terminar, além de submissão diante de Deus e oração diante de Deus, precisamos de uma igreja fervorosa, pregando diante do povo, diante de todos. Submissão a Deus, oração diante de Deus e pregação fervorosa diante do povo. Diz a seguinte frase de John Knox: temo e estremeço quando chega a hora de pregar. Um homem com tanta sabedoria, tanta intimidade com Deus. Não é fácil pregar nos púlpitos, não é fácil pregar nas ruas e praças, e talvez não seja fácil dar testemunho e pregar na família, dentro de casa. Talvez que seja o pior púlpito de todos. Talvez o mais fácil seja esse, meu, que eu falo e ninguém nem contesta. Os irmãos educados, graças a Deus, só ouve. Mas, irmãos, este é o púlpito mais fácil de pregar. Porém, nós não podemos nos calar. John Knox sabia do lugar prioritário da pregação. E aqui eu quero abrir alguns textos junto com os irmãos. 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16. Se você abrir bem, se não me acompanhar, amém, me ouça, porque eu vou abrir mais 2 textos rápidos, 2 ou 4. 1 Coríntios 9,16 diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho da graça de Deus. Gálatas 1, de 10 a 12. Ou não, vou em Coríntios ainda, vamos manter ele. 1 Coríntios 1, 22. 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. 23. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós temos que pregar a Cristo, pregar o Cristo, pregar o Cristo. Gálatas 1, de 10 a 12. De 10 a 12. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém? É desse Cristo que nós temos que pregar, porque foi dele que recebemos esta mensagem. Pregamos a Cristo. E por último, quero terminar com Atos 4, 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A primeira parte, ao verem a intrepidez de Pedro e João. Irmãos, homens que na submissão a Deus, na oração diante de Deus, e com oração, pregação fervorosa,
homens dependentes da graça de Deus. Depender da graça de Deus. Por quê? Para que você pregue a palavra, para que você viva uma vida de intrepidez da pregação, uma oração, submissão diante de Deus. Nós temos que viver aquilo que nós lemos no começo. 2 Coríntios 12. Paulo está falando aqui do espinho que ele tinha, da sua enfermidade, do seu problema, ou alguns acham que é pecado, alguma coisa que havia na vida dele, que lhe incomodava. E ele fala: Senhor, já lhe pedi para tirar esse negócio da minha vida 3 vezes. 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. E Deus falou: vou tirar não. Deus respondeu para Paulo: vou tirar não. Porque quando você olha para os seus defeitos, para os seus pecados, você reconhece quem eu sou, o que eu fiz na cruz por você. Você não fica tão altivo, você não se ensoberbece, porque você reconhece que é pó, você reconhece que é fraco. Se não depender de mim, se você não tiver submisso à minha vontade, se não se prostrar de joelhos diante de mim e buscar a minha vontade, você vai se estrupiar, Paulo. E essa coisinha que eu pus na sua vida, instrumento de Satanás, diz o texto, que ele está perturbado, está bravo com isso. O Senhor responde para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu tivesse feito você tão forte, Paulo, talvez você se esquecesse de mim. Se eu fizesse você tão próspero, Paulo, talvez você não dependesse de mim. Por isso que a palavra fala a questão do poder, das riquezas, porque a pessoa com tanto dinheiro acha que pode comprar tudo, e assim às vezes comprar até Deus. Então Deus permitiu que alguma coisa de ruim estivesse sobre a vida dele, para que ele depois reconhecesse a grandeza de Deus. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esses homens não eram fortes, mas homens que reconheciam a sua fraqueza e por isso viviam na graça de Deus, viviam na submissão de Deus, viviam dependentes e amantes da sua palavra, porque eu não tenho o intelecto suficiente para resolver os problemas da minha vida. Eu preciso consultar o meu manual, preciso consultar a palavra de Deus, eu preciso viver dependente de Deus em oração. Isso que fazia os puritanos. Eu não posso viver em mim mesmo, porque senão eu caio em pecado. Eu não posso viver na minha vida dos meus próprios interesses, eu tenho que viver os interesses de Deus. E assim eu serei feliz. Quando o homem quer fazer tudo do seu próprio jeito, ele cai na profundeza da infelicidade, da insignificância. O que nós temos visto nos últimos dias, alguns políticos querendo desgraçar as crianças, a família. O argumento deles é: viva como queira viver, viva o seu eu, o egocentrismo, viva do seu jeito. Você é dono do seu nariz, mas não é assim que diz a palavra de Deus. Quem é dono do meu nariz, quem é dono da minha mente, quem é dono do meu coração, é o Senhor Jesus. E quando Deus diz não, é não. Mesmo que eu queira o sim, mesmo que eu goste do sim, mesmo que o sim me dê prazer, pastor, mas pastor, é tão bom. Deus disse não. Se vire, porque Deus sabe que o não é maior e melhor. Deus sabe que o não agrada a Deus e vai ser bem para você.
Eu aprendi muito nos momentos difíceis. E tem gente que consegue aprender coisas boas em momentos bons. Mas talvez eu sou como a maioria, que aprende com os momentos ruins, tal como Paulo. Deus não deu uma festa para ele, Deus deu um espinho para ele aprender. Não é verdade? Deus não deu uma festa para ele. Olha, deu uma festa. Talvez se Paulo fosse jogador de futebol, tinha sido rebaixado para a segunda divisão. E não campeão do campeonato. Porque acho que talvez com rebaixamento, ele falou, ai Deus, eu queria ser campeão. Não, Paulo, eu vou deixar você rebaixado para a segundona, para você aprender comigo. Talvez eu seja um desses, como Paulo, para que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus e depender mais da graça de Deus, do amor de Deus. Essas características do puritanismo que John Knox nos ensina é depender da graça, do amor de Deus. É viver debaixo da graça de Deus. Eu não pensei hoje em trazer uma palavra de definição, de estudo sobre a graça, mas algo mais prático para a gente entender. Eu viver a graça buscando a palavra, buscando a oração, pregando a palavra e submissa à vontade de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vamos orar?